Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Vida Graciosa Podcast. Hoje, recebendo aqui em nossos estúdios o nosso convidado, Leonardo Dudar, ele que é sócio proprietário da 4 Jets, uma empresa localizada em 4 Barras, na região metropolitana de Curitiba, e que tem mais de 30 anos de história, empresa especializada na revisão, manutenção preventiva e corretiva de motos aquáticas. Aquilo que a gente conhece tradicionalmente como jet skis. Léo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença, que eu estou muito feliz, meu amigo, de estar recebendo você aqui em nossos estúdios, abrindo essa primeira temporada do Vida Graciosa Podcast. Queria que você começasse falando para a gente o seguinte: quantos anos você tem e qual é a relação, a tua história com o jet ski? Fiquei sabendo que você já nasceu pilotando um, inclusive. Fala, Fernando, como é que você tá? Beleza? Bom, obrigado mais uma vez aí pelo convite dessa primeira temporada. E um prazer, né, participar desse episódio aí da Vida Graciosa. E só tenho a agradecer a vocês aí pelo convite. Bom, minha idade, Fernando, eu tenho 28 anos, né? Completo agora 29 em novembro. Tô quase chegando na crise dos 30, mas é uma crise positiva, e se a gente for olhar para trás aí, a gente tem uma história legal e um crescimento e vamos para cima. Maravilha. Leonardo Dudar, você estava comentando conosco ainda fora do ar aqui que você está em meio a um processo sucessório. Quer dizer, é uma empresa que está sendo passada de pai para filho. O seu Roberto começou a empresa há praticamente 30 anos, 4 Jets, e eu queria que você falasse para a gente como é que funciona esse momento de transição, porque você nasceu justamente no momento em que seu pai iniciava essa nova jornada profissional na vida dele. Então, para a gente é muito importante saber como é que para você é percebido esse momento. Se você for pegar a história do meu pai, é uma história assim que, cara, foi muito difícil, sabe, Fernando? Não foi fácil chegar até, né, todo esse tempo de empresa. Assim, foi uma batalha muito grande, né? Principalmente por ele ter vindo, né, de uma área totalmente diferente, de outro estado, enfrentar tudo que ele passou. Então, assim, também isso acaba, Fernando, de certa forma, como é que eu posso dizer, acaba sendo um pouco mais difícil de você pegar uma pessoa que tem uma certa idade e você conseguir mudar um pouco a visão, mudar um pouco a forma de pensar e trazer isso para o lado positivo, né? Porque a empresa de 20 anos atrás ou de 30 anos atrás, ela já teve que ser modificado para ela continuar. Entendeu? Então, o negócio de 30 anos atrás, ele já não é mais o mesmo, talvez. Talvez você tenha a mesma essência, a mesma qualidade, que é o que a gente preza, né? Mas é uma visão de mercado, o mercado já transformou um pouco. Então, assim, a gente teve um desafio legal, né? De mudar isso, né? De melhorar, inovar a empresa. Então, assim, é uma missão, mais uma missão que a gente tem conseguido fazer do jeito correto, do jeito certo, e graças a Deus a empresa tem sido um sucesso. Legal. O Léo, você estava falando para a gente ali também sobre a iniciativa, né? Ou melhor dizendo, a história do seu pai. Ele veio da roça, lá no Rio Grande do Sul, trabalhava realmente na área rural, na produção agrícola, né? Ou seja, justamente no Rio Grande do Sul, que é um dos grandes celeiros de produção agrícola do nosso país e até de exportação. A gente está acompanhando agora os desdobramentos dessa crise que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, essa crise climática, e que mexeu em toda a estrutura nacional e até mesmo na balança comercial brasileira por conta do processo de importação, principalmente exportação de grãos, né? E de modo especial o arroz, que é uma das principais vocações econômicas agrícolas do Rio Grande do Sul. E teu pai, ele traz no DNA essa expertise como um mecânico de máquinas agrícolas. Como é que um mecânico de máquinas agrícolas sai do Rio Grande do Sul, vem para o Paraná e muda completamente a sua trajetória, indo consertar
jet skis numa cidade onde não se tem local para prática dessa modalidade esportiva. Fernando, é uma história, assim, muito interessante, né? Então, se você for analisar, né? O meu pai, ele é natural do Rio Grande do Sul, lá de 3 de Maio. Então, assim, para quem conhece, ele é bem no norte mesmo, entendeu? Então, toda a minha família, ela é tradicional, né? Gaúcha, né? Dessa cidade e das algumas outras cidades ao redor ali, né? E então, assim, a infância do meu pai foi na roça, entendeu? Foi na roça. Então ele começou, estudava e ajudava, né, na roça, fazia, né, os afazeres dele lá, isso há 30 e poucos anos atrás. Então ele começou, né, ele sempre teve essa paixão pela parte mecânica. Então o início dele foi nessa parte de trator, implementos agrícolas, entendeu? Foi esse o início, né, da parte dele, da paixão pela mecânica, entendeu? A paixão dele começou lá. Mas ele chegou num certo ponto que ele falou assim, cara, isso não é pra mim. Isso daí eu não quero, eu vou tentar um negócio diferente. E daí tinha o fator que a minha tia já tinha saído do Rio Grande do Sul e já estava morando no Paraná. Então ele... E isso em Quatro Barras? Isso, minha tia já morava em Quatro Barras, entendeu? Uhum. E, na verdade, minto, Fernando, eu morava em Curitiba. Do ladinho? Do ladinho. Então, e daí meu pai falou, cara, eu vou tentar. Vou pra lá. Cara, tomou coragem e veio pro Paraná, né? Daí morou um tempo em Curitiba e depois, mais precisamente, se deslocaram para Quatro Barras, né? E aqui ele trabalhou um tempo, sabe, Fernando? Com máquinas e etc. Ele trabalhava na parte ali de uma construtora, né? Então tinha toda a parte de mecânica, de retroescavadeira, escavadeira. Ele era como se fosse um gerente, um encarregado, porém ele focava muito nessa parte da manutenção dos equipamentos, caminhões e etc. Porque era a paixão dele, tava no sangue dele, né? Não adianta. Então, até que certo ponto ele começou... Teve um grande amigo nosso que eu falei, ele foi a peça-chave, né? Da Quatro Barras, né? Que é um vizinho nosso lá de Quatro Barras, depois que ele já estava morando em Quatro Barras. O cara comprou um jet ski e levou para ele e ele começou a tentar arrumar, né? Sem saber, né? Igual ele falou assim, cara, eu não sabia de nada, mas fui começando gradativamente, e como eles se tornaram grandes amigos, eles iam andar no final de semana na represa do Capivari ali. Nós tínhamos um laguinho muito pequenininho no centro de Quatro Barras na época, né? Que hoje se tornou um parque fantástico lá, né? Então eles iam lá, então assim, eu tenho foto deles, tipo, deles andando e eu não era nem nascido, entendeu? Então isso é uma história muito legal, né? E daí depois, gradativamente, ele foi começando, eles iam na represa, não, leva pro Roberto que o Roberto vai arrumar, entendeu? Ele falou, cara, eu não sei nem o que eu tô fazendo, mas tô arrumando. E foi indo. A tal do boca a boca, né? O boca a boca foi indo, foi crescendo, até a ponto que ele chegou e falou assim, cara, eu vou ter que sair da empresa e focar nisso. Ele tomou a decisão e uma decisão que ele tomou certa, correta e deu certo, entendeu? Olha, Leonardo, é uma experiência fantástica essa que você relata aqui pra gente, contando um pouco da história do seu Roberto, seu pai, né? Essa transição que envolveu um famoso momento do salto, que é o salto da coragem, é o momento da transição, né? Ele tinha um emprego fixo, tinha lá sua estabilidade com toda certeza, mas encontrou alguém no meio do seu caminho que o encorajou a fazer uso do seu know-how para algo que não era necessariamente aquilo que ele tinha o hábito de consertar. Imagine, quem conserta trator, máquinas pesadas, ele também acreditou em si, né? Passou a consertar jet skis. Certamente, apesar de ser uma máquina, existe suas várias peculiaridades. Mas essa pessoa que indicou o seu Roberto, né, ou melhor, que acreditou no seu Roberto, também se sentiu corresponsável de indicar o seu Roberto para outros amigos, conhecidos, e foi assim que as coisas foram acontecendo. É o famoso poder do networking, né, Leonardo? Exatamente. E assim, Fernando, daí aconteceu um negócio assim que eu falo, muito legal. Existia em Campina Grande do Sul uma empresa que existe até hoje, que se chamada Lynx Marine. Inclusive a gente pode convidar para um episódio que é uma pessoa fantástica.
que começou com o seu Flávio. E o que aconteceu? O irmão mais novo do meu pai, meu tio, também era do Rio Grande do Sul. Foi o último nesse período, ele foi o último a vir para o Paraná. Inclusive, daí vieram meus avós, né? Também. E o que aconteceu? O meu tio começou a trabalhar nessa fábrica, porque essa fábrica, o jet ski, ele é um equipamento importado. A gente já vai entrar mais a fundo, mas só para a gente conseguir fechar a história, né? Ele é um equipamento importado. E essa empresa, ela começou a produzir no Brasil. Além de peças, ela começou a produzir, né, aqui no Brasil. Então, o meu tio trabalhava nessa fábrica e meus dois tios, o irmão do meu pai mais novo e o meu tio por parte da minha mãe, irmão da minha mãe. Tem sempre um cunhado na história. Sempre. Então, eles começaram os dois trabalhando nessa fábrica e foi indo. Então, tudo foi fechando, sabe? E daí, esse meu tio virou sócio do meu pai no início. Então, eles começaram com a parte de reforma de carros. Então, isso que é muito interessante. Além da parte mecânica, ele começou com a parte de reforma também. E meu pai gosta muito dessa parte de fibra, reforma, pintura. Então, praticamente o início, foi um pouco da parte de mecânica e um pouco da parte de reforma, entendeu? Junto com esse pessoal dessa empresa. Então, também foi um segundo, vamos dizer assim, um segundo empurrãozinho que ele teve, né? Que ele precisava, né? Então dois tios, né? Trabalhando com a parte de jet na parte da fábrica e depois ele começou junto com a parte da oficina, entendeu? Daí, futuramente, os meus dois tios saíram e ele continuou. Entendeu? Ele continuou e chegou onde chegou. Tudo conspirando para dar certo. Exatamente. Olha, o Leonardo Dudar, ele é sócio proprietário da 4 Jets, é uma empresa especializada em manutenção de jet skis, motos aquáticas, empresa fundada em 1994 e que é especializada inclusive na revisão, não só mecânica, mas também estética desses equipamentos. A gente está aqui conversando com ele. E até para a gente saber um pouquinho mais, Léo, a gente gostaria de perguntar como é que funciona esse mercado, né? A gente sabe que tem, por exemplo, o jet ski, que é o nome original dado pela Kawasaki, mas o correto mesmo é moto aquática, pelo que você já tinha explicado para a gente. E aí tem o modelo stand-up e o modelo que é a própria moto mesmo, que no caso é a moto aquática, né? Que a pessoa ela pode conduzir sentado. Você comentou comigo que tem modelos que suportam até 3 pessoas ali sentadas, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação entre o mercado e sobre os modelos existentes, né? E também, aproveitando já, emendando, né? Claro que a gente está num bate-papo bem descontraído aqui, esse é o objetivo. Hoje em dia a impressão que a gente tem é que está se popularizando um pouco mais a prática do jet ski. Até algum tempo atrás, até alguns anos, a gente imaginava, ou pelo menos notava-se, que era algo muito restrito a um público de um altíssimo poder aquisitivo. E de uns tempos para cá a gente tem notado, até esses dias eu estive lá visitando a 4 Jets e vi que vocês estavam lá com o modelo à venda. Rapaz, olha, deu uma coceira para fazer um negócio com você, viu? Ainda não chegou o momento, mas quem sabe mais para frente, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente toda essa relação entre mercado, os modelos e o perfil dos usuários. Assim, Fernando, o início do jet ski, ele começou ali com o jet stand-up. O que é o jet ski stand-up? Ele é o jet ski de andar em pé, entendeu? Então esse foi o início não só do jet ski no Brasil, esse foi o início do jet ski no mundo, né? Como eu já tinha te explicado anteriormente, né? O nome jet ski, ele é da marca Kawasaki. A Kawasaki que é a proprietária desse nome, né? Então, a gente até comete, às vezes, né? Não, é jet ski. É que o nome popularizou, entendeu? Mas hoje temos outras marcas. Temos a Kawasaki que fabrica o jet ski, a BRP, que é a Bombardier Recreation Products, fabrica o Sea-Doo, entendeu? Bombardier fabrica jato, entendeu? E a Yamaha, né? Famosa na parte de motos, tem um nome muito, muito grande, né? A Yamaha produz a Wave Runner, né? Que é chamado Então, cada marca tem o seu nome da sua moto aquática, né?
Assim como a Honda tem, que se chama Aquatrax, entendeu? Então, cada marca, mas hoje, assim, a gente falando das 3 marcas mais populares, é a Sidua, Kawasaki e Yamaha, entendeu? E o fator, né, igual você tinha me perguntado da parte ali do jet ski, a parte de andar em pé se chama o stand-up, e a parte do jet sentado, que depois foi a evolução, né? A evolução nos anos ali de 1989, se eu não me engano, começou o jet que a gente chama popularmente de runabout, entendeu? E começou com 1 pessoa, 2 pessoas, hoje a gente tem jet que comporta 3 pessoas, entendeu? Bacana. E é sobre a questão da usabilidade, Léo. Eu queria que você explicasse pra gente essa relação entre o perfil do usuário, do consumidor, com essa tecnologia, né? Porque é um equipamento de entretenimento, na maioria das vezes, mas antes de mais nada, é um veículo de condução. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre o perfil do usuário, quem são as pessoas hoje, não só propriamente os clientes da 4/Jets, mas normalmente quem acaba aderindo a essa prática, e não só pessoas que têm um alto poder aquisitivo, porque pelo que a gente conversou já na pré-produção desse episódio, existem modelos que chegam até 200, 300 mil reais, enfim, queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre isso. Hoje, se a gente for pegar um jet de competição, né, um equipamento que vai passar de 200 e poucos mil reais aí, entendeu? Fácil, entendeu? Então, assim, mas a parte do jet ski, ele nos últimos tempos, ele popularizou. E isso abriu o mercado. Então, ele se tornou um bem... Como é que eu posso dizer, Fernando? Ele deixou de ser ele ainda é considerado um equipamento de luxo, mas ele começou a ficar um pouco mais acessível. Tanto que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você falava em jet ski e, cara, é só rico, entendeu? E hoje não. Uma pessoa com uma renda menor, ela consegue ter o jet ski. O grande segredo é ela comprar o equipamento certo, entendeu? Para ela poder manter esse equipamento e conseguir curtir também, entendeu? E o que aconteceu? Muita gente se assusta. Não é um equipamento barato, Fernando. Não adianta eu falar para você aqui que é barato. Não é. Ele é um equipamento com preço... a parte de manutenção também não é barata. As peças são importadas. Então, assim, não vou falar para você que não é baratinho. Não é. Só que se você comprar um equipamento correto, fizer a manutenção correta, no tempo certo e cuidar do equipamento, a probabilidade de você gastar menos é muito menor, entendeu? Então, isso fez também popularizar o equipamento não só no Brasil, no mundo, né? No mundo inteiro. Mas no Brasil, principalmente depois da pandemia, a náutica cresceu de uma forma absurda. Ela cresceu assim a passos largos, sabe? A que você atribui isso, Léo? Olha, eu acho que... A minha percepção, Fernando, eu acho que sim, muita gente tinha uma condição de vida legal e às vezes não aproveitava. Então acho que isso foi a grande... Cara, vamos viver a vida, vamos curtir. Quase morremos. E o que fizemos? E o que fizemos. Então acho que isso daí... Então assim, cara, você via negócios de embarcações de 15, falando de barco, né? 15, 20 milhões. Negócios enormes. Parado, entendeu? Nas marinas. Entendeu? E subutilizados. Entendeu? Então, assim, muita gente começou a... Cara, a gente precisou passar por uma pandemia para entender que a gente pode morrer muito fácil. Então, por que a gente não pode viver a vida? Certo. Entendeu? Claro, hoje o mercado ele já acalmou um pouco, porque a pandemia foi o boom. Mas não só no jet ski, no carro também. Então, por que eu vou, né, deixar de comprar se eu tenho a condição? Por que eu não vou comprar? Tem que viver a vida. A vida passa muito rápida, entendeu? Então, isso... Várias coisas inflacionaram, né? Não só a parte do jet ski, mas isso é legal porque o pessoal... assim, na minha opinião, o pessoal começou a viver mais a vida. Então, isso acho que foi... A gente fica triste, né, por milhares e milhares de pessoas que infelizmente foram embora, que tiveram a doença. Então a gente fica triste por isso. Isso não é legal. A gente perdeu vários amigos, vários clientes, então alguns familiares. Então a gente fica sentido por isso. Mas
eu percebo que depois da pandemia algumas pessoas começaram a valorizar mais a vida, a família, entendeu? E eu digo isso por experiência própria na minha família. A gente começou a viver mais, aproveitar mais, porque a vida passa muito rápido. Olha, eu quero chamar atenção para você que está nos acompanhando. Nós estamos aqui hoje, o nosso convidado, nesse primeiro episódio do Vida Graciosa Podcast, é o Leonardo Dudar, um jovem empreendedor, 28 anos de idade. Ele que está à frente da 4 Jets, uma empresa especializada em manutenção de motos aquáticas, os famosos e populares jet skis. E você observa que, enquanto nós estamos exibindo o nosso primeiro episódio, você vai notando aí a presença de algumas marcas que estão sendo exibidas também aqui na nossa tela. São marcas de parceiros comerciais que já estão aderindo a essa nova proposta de podcast, que é a Vida Graciosa Podcast. Nosso objetivo aqui é falar de uma forma simples, uma linguagem bastante dinâmica, sem rodeios. Exatamente sobre isso que o Léo acabou de dizer. A simplicidade da vida, tudo aquilo que você precisa e deve fazer para aproveitar aquilo que a gente tem de tão especial e que é única, a nossa vida. Você também pode ser, inclusive, um parceiro comercial aqui do nosso podcast Vida Graciosa, tá bom? Só queria chamar a atenção para você neste momento, achei muito oportuno. E voltando aqui com o nosso convidado, também muito oportuno falar sobre a fiscalização, Leonardo Dudar. Muito bem, é tudo muito bonito, é lindo, é uma prática gostosa, né? Quem já teve a oportunidade de pilotar um jet ski sabe que é muito bom estar ali, realmente adrenalina, aqueles momentos são impactantes, porque você ao mesmo tempo está conduzindo uma máquina, mas está ali compartilhando o ambiente da natureza, sempre com amigos, familiares, enfim. Mas o aspecto fiscalização, eu acho que é de suma importância a gente falar, e a habilitação também, porque é necessário, né? Bom, para quem já navegou com jet ski sabe, né, o prazer que você tem em contato com a natureza. Isso é fantástico, é fantástico. E o que acontece hoje, Fernando? Para você ser habilitado e poder usar, você pilotando a moto aquática, você precisa ter eu posso até falar no contexto geral, não só do jet ski, posso até falar da parte do barco. O barco ele exige uma habilitação que se chama arraiz amador, entendeu? E a parte do jet ski, ele existe uma habilitação que se chama motonauta. Então, quem fiscaliza isso é a Marinha do Brasil e a Marinha, num contexto geral, pelo Brasil inteiro. E cada capitania, né, algumas capitanias têm as suas, a gente chama de jurisdições. Então, às vezes, cada capitania ela exerce alguma jurisdição da região, entendeu? A gente tem áreas que nós podemos navegar e tem áreas que nós não podemos navegar. E tudo isso quem determina é a Marinha. Exatamente. Particularmente, a Marinha ela é num contexto geral. Só que a capitania ela é subordinada à Marinha. Entendeu? E aí tem as jurisdições conforme você está explicando. Exatamente. Como se fossem delegacias regionais. Exatamente, assim exatamente, entendeu? Então quem fiscaliza isso é a Marinha, é um trabalho fantástico que a Marinha faz e tem que ser feito, né, Fernando? Porque popularizou muito, então nós inclusive temos uma parceria muito legal com a Marinha, da parte até mesmo de serviço, então assim, tem que ser feito porque nós precisamos de segurança na navegação. Entendeu? Segurança da navegação. E como é que você faz isso hoje, Fernando? Você vai procurar... você, por exemplo, tem vontade de comprar um jet ski. Antes de você comprar, Fernando, você tem que fazer aula. Se você quer navegar com a sua esposa, você tem que fazer aula. Não é um brinquedo. Não é um brinquedo. Ele é para sua recreação, mas ele é um brinquedo perigoso para quem não sabe usar. Entendeu? Então você tem que fazer aula, você... procura um despachante náutico, um despachante e uma escola, né? E você pode fazer a sua habilitação ali, você vai fazer as aulas e depois você tem que fazer uma prova, né? Você vai ter as aulas práticas e depois você tem que fazer uma prova teórica que é aplicado dentro da Capitania dos Portos. No nosso caso, como nós estamos do lado de Paranaguá, é em Paranaguá, entendeu? A prova ela é aplicada lá.
Há algumas exceções, por exemplo, a gente já teve uma prova da Capitania dos Portos que a Capitania veio aplicar em Campina Grande do Sul, entendeu? Era uma turma grande que eles conseguiram montar e conseguiu aplicar ali, mas a grande maioria é dentro da Capitania. Então, daí se você passar nessa prova, você vai obter, né? E hoje vai obter a tua habilitação, vamos dizer assim. Quer dizer, mais ou menos como se você tivesse que fazer habilitação para um carro, para uma moto, Exatamente. passar por uma autoescola. Exatamente. Só que daí, a exemplo do que você comentou, é óbvio que é uma escola especializada em práticas em motonauta, no caso. É isso? Na parte do jet é motonauta. Você sai com habilitação de motonauta, é esse o nome? Isso, na parte do jet é motonauta. Tá. Na parte do barco seria o arraiz amador. O arraiz amador. E vai subindo o nível, né? Depois do arraiz amador nós temos o mestre amador. Certo. Depois do mestre amador nós temos o capitão amador. Que não dá para começar já de cara. Tem que ir aos poucos, igual o sistema da CNH, por exemplo. Exatamente. Você começa lá com a carteira para carro, depois para caminhão, caminhão-truque, depois carreta e por aí vai. Mas assim, o pessoal que tem a oportunidade, eu só tenho arraiz amador e motonauta, mas eu tenho uma vontade imensa de fazer o mestre amador. Evoluir. Porque, assim, eu tenho uma grande curiosidade de usar a carta náutica. Sim. E, tipo, tem um pouco de medo ali a aprender, mas não custa a gente aprender, né? E tudo que a gente aprende pra gente evoluir, melhorar, eu acho que é fantástico, né? Com toda certeza. Leonardo Dudar, olha, você está falando sobre a questão da segurança, da fiscalização e principalmente da habilitação, né? A gente já vai entrar, aliás, justamente no aspecto de segurança. Qual é o custo aproximado hoje para habilitação em motonauta? Você tem essa informação para gente? Hoje vale muito a pena, Fernando, você já fazer os dois. Certo. A motonauta e o arraiz amador. Que você consegue fazer os dois juntos. Mestre amador, capitão amador é uma etapa futura, entendeu? Mas vai custar na média de uns R$1.500 a R$2.000. Vai variar de escola para escola. Isso já incluindo todas as aulas teóricas, as aulas práticas. Isso, e a documentação. A aula prática e a aula teórica e a prova, né? Já está incluso a taxa, né? Que você tem que fazer a prova dentro da Capitania dos Portos, entendeu? Lá em Paranaguá. Lá em Paranaguá. Perfeito. A gente está falando sobre a habilitação, a gente falou sobre fiscalização e segurança, Leonardo. A gente tem água doce, tem água salgada. Água doce normalmente são rios, lagos, normalmente ou eventualmente locais frequentados por turistas, né? Não muito diferente da orla marítima, das praias, né? Ou seja, das marés. Essa questão de segurança, como é que isso entre os praticantes da modalidade, vamos assim colocar, né? Como é que isso é tratado? Há uma conscientização dos próprios praticantes em geral quanto a isso? Eu queria que você falasse também para a gente sobre itens de segurança, né? A gente vê muitos praticantes, mesmo que não sejam profissionais, utilizando, além do colete salva-vidas, obviamente, que eu acredito que esse seja um item, além de indispensável, mas também obrigatório, mas também capacete. Então eu queria que você falasse para a gente sobre essa questão, essa relação entre a prática da modalidade com a segurança, não só para o condutor, né, mas também para quem está ali no entorno, em volta, como se fosse o trânsito em si, né? Essa parte de segurança, né, o item obrigatório do jet ski é o colete classe 5. Ah, não é qualquer colete salva-vidas. Colete classe 5, eu posso até... É como se fosse faz ideia, a jaqueta, e você vai fechar ele aqui no zíper e travar. Por quê, Fernando? Se, cara, Deus o livre, você caiu um tombo a 60 por hora. Eu já infelizmente já tomei um tombo desse, porque você está navegando em ondas, em mar, falando, né, da questão do mar, né? Você pode cair, entendeu? Você pode cair. Então, se você tem um colete classe 3, que é o colete que pega daqui até aqui, esse colete ele pode se soltar de você. Então você pode acabar... eu sou um nadador expert, mas e dependendo do tombo? E se você, Deus o livre, cair desacordado? Pode acontecer. Pode acontecer. 60 por hora não parece, mas é uma velocidade extremamente alta, ainda mais em alto mar, né? Machuca, imagina. Machuca, entendeu? Então esse é o item principal. A questão do capacete, o jet ski também, Fernando, ele é usado muito para a prática de towing.
Não sei se você já... Já ouvi falar. Surfistas que vão em altas ondas. Aquelas ondas de Nazaré, por exemplo, né? Exatamente. Os jet ski, eles acabam sendo um veículo de apoio, como se fosse um safe car da Fórmula 1. Isso. E se você for pegar também na parte de salvamentos, que hoje o jet ski é usado pelo Corpo de Bombeiro, na prática, né, é um equipamento muito legal e muito mais ágil para você resgatar uma pessoa no mar, que às vezes esteja se afogando. Então, se você for pegar ali o Corpo de Bombeiro, eles vão estar usando o colete e o capacete, porque vocês correm o risco de você virar esse equipamento. Porque você está usando na área de arrebentação, que é onde... Quebra onda. Onde quebra onda, entendeu? A parte do towing também. Então, você tem uma onda lá, às vezes, de 5, igual tem ondas aí de 10 metros. Então, você corre o risco de você virar o equipamento. E se você virar o equipamento bater em você, você pode cair desacordado. Então, assim, o capacete hoje ele não é uma regra, né? A Marinha, até onde eu sei, do que eu conheço da parte de legislação, ele não é uma regra para você navegar numa navegação ali, Bahia, interior, ele não é uma regra, entendeu? Mas é um item para quem vai navegar em altas ondas, principalmente nessa prática do towing. Eu posso, né, até dar uma olhada na legislação e confirmar para você. Na prática do towing, o pessoal usa muito capacete pela questão do risco, entendeu? E sempre, né, Fernando, a gente tem que ressaltar também a parte da documentação, né? Então, hoje, o jet ski, ele existe, para falar a verdade, 3 documentos, que é o documento da embarcação, né? Que é o TIE, que é o título de inscrição da embarcação. A embarcação é como se funcionasse o Detran. Certo. Você comprou o seu carro zero e você precisa emplacar. Você vai ter que fazer a comunicação do Detran. O gravame. E lá vai sair, né? Daí lá vai sair a parte da placa, tal. E você vai receber, hoje, né, na modernidade, né? Você já vai receber lá no seu GovBR. Certo. Entendeu? O seu documento do seu veículo. No jet ski não é diferente. E, inclusive, até fazer um elogio pro pessoal da capitania, da Marinha, que hoje do jet ski já funciona dessa forma. Então, se você comprar um jet ski novo hoje, não só novo, um usado também, e se você vai transferir para o seu nome, você vai acessar o seu GovBR e vai estar o seu título de inscrição lá. Então, putz, é fantástico. A tecnologia chegou na parte ali da Marinha, né? Então, assim, o item obrigatório, a parte de segurança, colete e etc. Documento, o TI, que é o título de inscrição de embarcação. O BSAD, que é um termo de responsabilidade, tá? E agora, no último mês, foi vigorado o seguro, que é o seguro obrigatório. Então, esses 3 documentos... Aí entra até um pouco daquele fator que eu te falei. Cada capitania também rege conforme a sua jurisdição, né? A capitania de Paranaguá, no momento, até onde eu sei, eles não estão exigindo o BSAD. Mas existem outras capitanias que exigem. A cada capitania tem uma certa flexibilidade, uma certa liberdade para essa questão de exigência de documentação. Mas a minha dica é sempre ande 100%. Documento, né, o TI, o BSAD e agora o seguro. Agora, hein, Léo, sobre esses documentos que você mencionou aqui, né, algum deles, né, corresponde ao que seria para um veículo automotor, por exemplo, ao que é o IPVA? Então, nas embarcações, o IPVA, até presente momento, não existe. Há um futuro projeto, né, do governo para se instalarem o IPVA em embarcações. Por enquanto, não foi aprovado, né? A única coisa que foi aprovado é a parte do seguro. Mas assim, Fernando, não é um valor absurdo, é um valor por volta ali dos 30 e poucos reais ano. Então é um valor ainda tranquilo. Esse é um documento, né, que agora acaba se tornando, a partir desse mês de julho, obrigatório. Viu? E quantos jet skis, quantas motos náuticas nós temos hoje aproximadamente no Brasil? Você tem uma estimativa? Uma ideia? Olha, Fernando, eu estimo que passa de 100 mil. 100 mil. Tá? Tem um estudo que em 2012 tinha uma média de 65 mil. Você acha que quase dobrou de lá para cá? Eu acho que só na pandemia já dobrou. Então pode ser que até esteja falando algo que chegue até em torno de 150 mil. Entendeu? Certo, pode ser bem maior esse número então. Mas eu acho que passa de 100 mil.
Passa de 100 mil. A gente estava falando aqui também, é importante a gente trazer aqui sobre as rotas, né, de navegação, vamos assim dizer. Claro, como você disse, é um equipamento para recreação, mas tem muita gente que gosta de fazer umas rotas um pouco mais amplas, enfim. No Paraná, Léo, quais são essas opções, digamos assim, de passeios mais longínquos, vamos assim colocar, vamos assim dizer? Então, Fernando, voltando um pouco pro jet ski, isso é um dos grandes prazeres do jet ski. Certo. Porque o jet ski você pode... por exemplo, vai você e sua esposa, vocês querem ir para um caminho, para um canal, que, por exemplo, às vezes com um barco você não consegue chegar, por causa do calado. Entendeu? Com um canal com uma profundidade menor. Então, hoje, assim... pouca gente sabe, pouca gente imagina. A Baía de Paranaguá é uma das maiores baías de navegação do Brasil, se não for a maior. Tá? É uma baía imensa e assim, o pessoal não imagina a quantidade de lugar legal que tem para navegar na Baía de Paranaguá. E tudo dentro da legalidade, de acordo com da Capitania dos Portos. Dentro de todas as regras, certo. Entendeu? Todas as regras. Então, temos ali a famosa Ilha do Mel. Então, tem diversos restaurantes, diversos lugares ali. Lindo demais, né? Lindo demais. E se divide em dois, né? Ali é um paraíso. A parte de Encantadas ali, que tem diversos restaurantes ali, você pode, né, ir lá, sempre respeitando, né, a parte ali, o que a capitania exige, né? 200 metros dos banhistas, respeitando a regra. Porém, na parte dele do Mel, você tem um canal onde você pode chegar com o jet ski e, né, respeitando o banhista. A capitania, ela tem até uma flexibilização ali, uma flexibilidade ali, né? Porque, 200 metros você não vai conseguir chegar na areia, né? Mas se você respeitar a velocidade, etc., ancorar seu equipamento correto, entendeu? Não vai ter problema nenhum. Entendeu? Isso tô falando ali da parte da ilha, né? Por exemplo, nós temos a Ilha do Mel, nós temos ali a Ilha das Peças, que é uma ilha fantástica também, com vários restaurantes também, que é conhecida, pouca gente imagina, Fernando. A Ilha das Peças, na frente, a gente chama popularmente como a Baía dos Golfinhos. Então você pode estar navegando e encontrar golfinho, entendeu? A gente chama, o boto, né? Mas é o famoso golfinho. Então, assim, é uma experiência fantástica que você pode ter com a sua família. Não só no jet ski, no barco também, né? Entendeu? E o céu é o limite. Você pode ir mais para dentro. Temos a Baía dos Pinheiros. Temos diversos restaurantes, assim, escondidinhos, que são em diversas comunidades, diversas vilas, vamos dizer assim. E mais adentro nós temos ali o Canal do Varadouro. Que é um pico muito utilizado, inclusive, né? Muito. Por praticantes que vão fazer uma viagem, um passeio mais extenso, né? Isso, o Canal do Varadouro, ele começa aqui na Baía do Paranaguá, né? A gente chama ali por trás da Baía ali na verdade, Baía do Paranaguá junto com a Baía dos Pinheiros ali. Então ele começa ali e você vai seguindo esse caminho até a divisa, né? Daí tem um restaurante, uma cidade, né? Uma vila, né? Que se chama Vila do Ariri. Então tem vários restaurantes, é bem legal. Tem marina, que daí ali já é São Paulo. E esse canal, ele segue, passamos naquela cidade histórica lá, Cananéia. E ela chega até o final, que daí ele faz parte ali da parte da Ilha Comprida, que daí já é São Paulo. Entendeu? Então... assim, para quem quer navegar e ter um contato com a natureza, isso é fantástico, Fernando. É fantástico, é uma experiência assim, tanto que, cara, tem gente que vem de diversos outros estados fazer esse passeio de jet ski, até mesmo de barco, enfim. Mas isso chama muita atenção, né? Porque é um negócio assim tão legal. Cara, tem gente do Rio Grande do Sul que vem pra cá fazer, tem gente de Santa Catarina. Eu já perdi as contas de quantos grupos eu já encontrei navegando, fazendo o Canal do Varadouro. Entendeu? Que o pessoal começa normalmente de Paranaguá e vai até Cananéia, que é um passeio muito, muito comum ali da parte dos jeteiros, vamos dizer assim. Os jeteiros. A gente falou sobre o custo, o investimento para a aquisição de um jet ski, Leonardo. Tem uma ideia de um valor de entrada, assim, um jet ski bom? Cara, hoje você pode comprar um equipamento
na casa ali um equipamento zero, Fernando, na casa dos 90, 80, 90 mil. Tem até alguns com os preços mais acessíveis. Mas um equipamento legal para você navegar com a sua família, curtir, quem sabe fazer um passeio igual como eu comentei, vai ser mais ou menos nessa casa. E o céu é o limite. Vai ter equipamento de 170 mil, entendeu? Mas um equipamento de 80, 90 mil, isso eu estou falando do equipamento novo. Zero. Mas você pode comprar um equipamento usado. Na casa, tem equipamentos aí na casa dos 30, 40 e vai subindo gradativamente, entendeu? Aí muda conforme o ano, estado de conservação, as horas, né? O jet ski ele é monitorado por horas. Então, e tudo isso fica registrado no veículo? Tudo registrado no veículo. Então, eu tenho um jet 2012 com 100 horas. Cara, você não rodou com jet. É novo. Entendeu? Tem jet 2020 com 200. Certo. Entendeu? Agora depende também do estado de manutenção preventiva, né, Leonardo? Exatamente. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso também. A manutenção preventiva. É igual carro. Hoje, assim, o que a gente percebeu e, na verdade, eu acho que até se tornou já uma regra de quase todas as oficinas, assim, nível Brasil, concessionárias. A gente sempre fala pro cliente, cara, o correto é você fazer uma revisão anual, né, do equipamento completo, né, ou a cada 50 horas de uso, entendeu? Então vai variar do cliente. Se o cliente usa muito equipamento, às vezes numa temporada, por exemplo, ele já faz as 50 horas. Agora tem cliente que às vezes não faz, não chega nas 50 horas, entendeu? Acaba passando, acaba não chegando nas horas, entendeu? Porém, ele já deu um ano. Então, a revisão anual é primordial para a segurança sua, né, e do equipamento, evitar de ficar deriva, essas coisas, entendeu? O Leonardo, e assim, ó, o jet ski normalmente ele é utilizado em água salgada, água do mar. Como é que faz o processo depois de limpeza disso? O próprio usuário, ali, o próprio dono do jet ski, ele consegue fazer essa limpeza depois? Porque eu imagino que com o contato permanente ali com a água salgada, também você acaba abrindo um precedente para corrosão de equipamentos, enfim. Como é que funciona isso daí? Eu queria, até por curiosidade, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também se pergunta a respeito disso. Nós temos um fator muito grande na água salgada, que é a questão da maresia, né? A maresia, se você tem uma casa na praia, você vai perceber que a maresia, só com o vento, a maresia pode causar ferrugem, né? E no jet ski, na embarcação, é da mesma forma. Então, assim, toda vez que você navegar na água salgada, na hora que você retirar o seu equipamento, você vai guardar, você tem que fazer o famoso adoço do motor, entendeu? Então, principalmente, né, hoje nós temos, como eu falei, das 3 principais marcas, né, nós temos a Sea-Doo, a Kawasaki e a Yamaha. Então, o Yamaha e o Kawasaki são um dos jets que mais exigem o adoço, porque ele tem um sistema de refrigeração externo, aberto. Ou seja, ele entra a água da onde você está navegando, se é doce ou é salgada, para dentro do motor para fazer a refrigeração do motor, entendeu? O Sea-Doo, ele tem um sistema fechado. Ele tem um sistema como se fosse um aditivo, um radiador, para o pessoal entender mais fácil, sabe? Como se fosse ele é com um aditivo, como se fosse um radiador que ele faz essa troca de calor e refrigera o motor. O sistema de arrefecimento. Exatamente. E no Sea-Doo, daí no caso, a água salgada ela só entra para dentro do escapamento para fazer a refrigeração. Mas você tem que fazer o adoço também. E a parte de lavagem do equipamento, porque você está navegando, por exemplo, se você pega uma onda, essa onda ela pode às vezes passar, pega no banco na espuma, ele pode cair por cima do motor, entendeu? A parte do sal, da maresia, da areia, entendeu? Então você pode, com o tempo ele vai, né, oxidando. Então assim, a gente sempre aconselha também, né, os clientes, o pessoal que quer ter a embarcação, além do adoço, essa limpeza, esse cuidado, né, periódico para você manter a qualidade do seu equipamento, entendeu? Falando sobre cuidado, sobre zelo com o equipamento, como é que funciona a relação desse equipamento, a exemplo de tantas outras embarcações, com o meio ambiente, a sustentabilidade? Esse tempo eu estava vendo um vídeo, uma equipe de, como diz você, jeteiros,
né, um grupo de jeteiros organizando, né, uma limpeza muito grande numa área de bastante poluição, muito lixo sendo retirado de uma orla marítima. Até me parece que foi aqui no Paraná mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente se há uma preocupação por parte dos praticantes dessa modalidade, né, com relação a isso, porque às vezes a gente pensa, é um equipamento que polui, né? Ele está ali na água, ele está queimando combustível, obviamente ele polui. Mas digamos que se há em contrapartida algum pensamento, alguma reflexão e principalmente, né, alguma ação voltada ao meio ambiente, à sustentabilidade, que seja, digamos assim, de ponto em comum, né, entre os praticantes da modalidade. Na verdade é o seguinte, Fernando, a parte da poluição do equipamento, hoje a gente foi falar de um equipamento dos modelos 4 tempos, que é o principal, vamos dizer assim, hoje que está no mercado, o motor 4 tempos. A parte de poluição dele, do que era um equipamento 2 tempos para hoje, diminuiu muito. Então isso é um ponto muito positivo, né? Pela questão do nosso meio ambiente, né? E então isso já diminuiu bastante. Polui. Isso é inevitável, mas eu falo que hoje o jet ski eu acho que é a embarcação que menos polui ali, né? De todos os equipamentos movidos a combustão, entendeu? E assim, essa parte de limpeza, Fernando, vai muito pela parte da pessoa, né? E eu sou um cara que, se eu vejo uma sujeira, né, no mar, eu recolho, entendeu? E nós, como você comentou, a gente já fez algumas ações. Teve uma ação, já teve no Paraná, legal, foi grande também. Teve uma ação até que eu participei, que foi em Santa Catarina. Então a gente fez lá um passeio bem legal ali na parte de São Francisco do Sul. E nós paramos vários equipamentos na ilha, quase chegando no iate clube de Capri ali. E, rapaz, a gente retirou, se eu não me engano, foi 20 ou 25 sacos de lixo, né, que estava nessa ilha, entendeu? E a gente fica assim, assustado. Cara, tinha garrafa da Coca-Cola da China, entendeu? Então tem lixo que vem de longe, que não é lixo que nós produzimos aqui. A água atrás. A maré atrás, entendeu? Então, assim, sempre o mais importante é a conscientização. Então, cara, se você está navegando, se você viu o lixo, você pode recolher, recolha. Você está fazendo bem para a natureza, entendeu? Se outra pessoa jogou, cara, pelo menos você fez o bem, entendeu? Essa pessoa, né, pô, não precisa, né? A gente tem que cuidar. Então, assim, a gente faz muito passeio de jet, de barco, às vezes a gente para na ilha, faz um churrasco. Cara, recolhe o lixo. Isso daí é primordial, é uma questão de educação. Recolha o lixo, leve. Se às vezes tem uma vila e você, né, não, aqui pode deixar, porque existem diversas balsas que fazem né, as balsas, né, que fazem a coleta do lixo. Então, não, aqui você pode deixar que a balsa vai recolher, legal, entendeu? Mas agora, se você está num lugar praticamente deserto, vamos dizer assim, entendeu? Não tem por que você deixar o lixo lá. Esse lixo, a maré vai subir, o lixo vai levar, vai espalhar, entendeu? Muito bem. Leonardo, lá na 4 Jets nós temos você, o seu Roberto, a Andréia, tem uma equipe grande lá. Queria que você entregasse o nosso abraço para todos que estão lá, nominasse inclusive os membros da tua equipe. A dona Esther, sua mãe, quero que você mande um forte abraço para ela também. E dizer que, assim, é uma honra poder inaugurar esse projeto do Vida Graciosa Podcast, trazendo um assunto que ele é bastante nichado, né? Ele é bastante segmentado, mas que a gente aqui faz questão de furar a bolha para poder compartilhar com o grande público e desmistificar até, de certa forma, essa prática tão interessante que é do jet ski. Eu falo assim, hoje eu me sinto realizado, sabe? Eu olho para 4 Barras, né? Começou com meu pai, tô tomando, né, a sucessão, mas hoje eu vejo na parte lá administrativa, nós temos a Andréia e a Pamela, são 2 pessoas assim excepcionais, de extrema confiança nossa. Na parte ali de mecânica, nós temos lá o Gabriel, o Nicolas, o Jackson, que, né,
O Jackson é um colaborador nosso de quase 20 anos. Entendeu? Pegou você no colo. É, tipo isso. O filho dele trabalha com a gente, que é o Nicolas. Então nós temos lá o Leandro e agora o mais novo lá, que é o Bruno. Então, assim, são todos pessoas assim que estão fazendo parte de um time. E o legal é que todos são da nossa cidade. Todos são isso que eu ia perguntar, da região mesmo ali. Isso. Então, assim, eu fico muito feliz, né? Da lenda da Quatro Bases, apesar de trabalhar com clientes normalmente de outras regiões, mas a gente está conseguindo gerar emprego e renda pro nosso município, né? Pro nosso município de Quatro Bases. Então isso para mim é fantástico, e ter pessoas assim capacitadas numa área que é tão distinta, né? E com que a gente faça a empresa girar, rodar. Claro, tem o apoio, né, fundamental do meu pai, que é o início, né, o mentor de tudo, né? E o cara que tem experiência, né? Minha mãe junto também. Então, cara, minha mãe lá tem outra empresa, mas sempre ajudando, sempre junto. O conselho, né? O conselho acho que vale muito a pena, né? Essa experiência de vida, isso daí transforma e faz a gente conseguir aí crescer a passos largos, vamos dizer assim. Com certeza. Me ocorreu aqui uma dúvida. A gente sempre, quando conversa, você vira e mexe, fala, Fernando, estou indo atender o cliente no litoral do Paraná ou no litoral de Santa Catarina. Nem sempre a manutenção precisa ser feita, então, na própria empresa de vocês. Assim, Fernando, falando um pouco da empresa, né, para o pessoal entender, a nossa empresa hoje ela é um espaço grande. Nós temos uma oficina muito bem montada, uma bancada para montagem de motor, um torno para fazer alguns tipos de serviço. Nós temos lá, tem gente que já conhece, né? Nós temos uma piscina destinada só para o jet ski. Nós colocamos o jet ski dentro dessa piscina, fazemos o teste da embarcação, a performance. Isso, a gente foi um dos pioneiros no Brasil. Hoje várias empresas estão fazendo, então a gente fica até contente assim que muitas pessoas não é nem por ter copiado o projeto, não, a gente fica satisfeito que nós pegamos um projeto de um amigo que deu certo, evoluímos e a gente foi crescendo, foi melhorando, entendeu? E hoje a gente vê assim várias oficinas, várias empresas colocando esse projeto e vendo que o troço cresceu e a gente, no contexto geral, a gente fica feliz por isso. A gente fica feliz por isso porque muitas empresas estão conseguindo um bom sucesso, um bom retorno com isso, entendeu? Então nós temos também lá uma área de lavagem destinada só para lavagem de equipamento. Deus o livre, caiu um óleo, ele passa por uma caixa separadora, que a gente se preocupa muito com a parte do meio ambiente, entendeu? Então a gente tem uma empresa muito bem montada, vamos dizer assim. Claro, é um suor de anos e graças a Deus a gente tem essa empresa assim bem montada, bem estruturada. Exatamente. E há mais ou menos 7 anos atrás nós entramos com essa parte do atendimento móvel. Tá? Então, desde o início foi um carro pequeno, a demanda era menor, né? E há mais ou menos quase 5 anos nós adquirimos uma van, que ela é uma oficina móvel. E eu, né, sou mais responsável por essa parte do atendimento externo. Então, muitas vezes eu estou viajando, tem clientes que falam assim, pô, mas cadê o Léo? Cara, o Léo está viajando. Uhum. Mas bom se estivesse viajando, passeando, mas não, a gente está trabalhando. Então, nós conseguimos montar uma oficina móvel e nós atendemos em diversas marinas, né? Tanto ali a gente pode citar desde o início, desde de Antonina. Atendemos diversas marinas, iates, Paranaguá, Pontal, Caiobá, Guaratuba, Itapuá. Então, assim, a gente conseguiu abrir o leque e começar a atender essas pessoas em loco, que nós fizemos uma percepção que quanto mais fácil se tornar para o cliente o atendimento, é melhor. Né? O cara não precisa... Às vezes o cara mora em Curitiba e tem um jet ski lá em Pontal do Sul, por exemplo. E o cara tem que pegar o carro, descer até Pontal do Sul, por exemplo, subir para fazer a manutenção, aí descer de novo, acaba se tornando inviável. É muito mais fácil eu deslocar a equipe, né, a minha equipe, descer até lá e fazer a manutenção lá. Claro que tem alguma manutenção que não vai conseguir fazer lá.
Às vezes um problema mais grave, entendeu? Às vezes o equipamento tem que subir para Curitiba, mas nós temos uma equipe que traz já o equipamento. Então a gente tenta procurar facilidade para o cliente, né? E para o cliente que fique mais fácil, e até mesmo pelo custo, né? Além de uma despesa, desce, né? Vai lá embaixo e sobe, e depois tem que... Então isso acaba se tornando um custo, uma despesa, e o principal, o tempo, né? Que o nosso bem mais precioso é o tempo. Então, essa oficina móvel a gente criou nessa intenção, e graças a Deus tem sido um sucesso. Temos plano, Fernando, de aumentar. Vamos ver se tá na mão de Deus, a gente pensa em aumentar. Chegou um momento em que é necessário exatamente. Vamos ver nova fase, vamos assim dizer. Vamos ver se até o verão a gente consegue pôr mais um veículo, mais uma equipe para atender melhor. Junto com esse processo de sucessão, vem também o processo de ampliação dessa estrutura. Exatamente. Vamos ver se a gente consegue. Esse é um plano, é um sonho, né? De colocar isso em prática. E o intuito de tudo é dar praticidade e agilidade para o cliente no atendimento. Entendeu? Essa é a intenção. Foco no cliente sempre, né? Exatamente. Leonardo Dudar, sócio proprietário da 4/Jets. Ele hoje o nosso convidado aqui nesse primeiro episódio da nossa série, da nossa primeira temporada do Vida Graciosa Podcast, falando em nome de sua empresa, fundada em 1994, especializada na revisão, manutenção preventiva e corretiva de motos aquáticas. É algo bastante diferente de se falar, muito pouco comum, né? A gente ver e ouvir sobre isso, pelo menos assim de uma forma tão ampla. E hoje nós fizemos questão de convidar aqui então o Leonardo Dudar. Para encerrar, eu pergunto para você, Leonardo, o que é uma vida graciosa para você? Então, Fernando, eu acho que uma vida graciosa é a gente aproveitar principalmente os momentos com a família, né? Até eu estive comentando com a minha namorada esse final de semana, a gente fez um passeio bem legal com vários amigos de jet ski, e um final de semana assim de uma paz imensurável. Então, e a gente eu tenho pensado que parece que quanto mais eu tento me esforçar para fazer o bem das pessoas, a parte dos atendimentos, né, dos clientes, atender bem, isso acaba me retornando positivamente, entendeu? E eu tenho pensado um pouco também na qualidade de vida, né? Principalmente a minha qualidade, da minha família, estar junto com meu pai, com a minha mãe, entendeu? Acho que isso daí é um fator assim, primordial que eu tenho focado muito, principalmente nesse ano, sabe? E eu percebo que eu sou um cara que sou muito temente a Deus, e Deus não tem deixado faltar, né, na nossa vida, na nossa família. Então, cara, graças a Deus, nossa empresa em pleno inverno, ela tá cheia. Eu fui lá e vi. Lotada, entendeu? Então, assim, a gente fica muito feliz, muito contente, porque a gente busca fazer o bem para o próximo e isso volta pra gente. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu vou montar uma empresa para eu ter o sucesso financeiro. Cara, o sucesso financeiro, ele é apenas um resultado. Atenda bem o seu cliente, faça um bom trabalho. Você nunca vai ser perfeito, eu também não sou. Mas o resultado, ele vem na maneira que você tenta atender bem. Tenta não, você tem que atender bem, né? Você tem que dar o seu máximo, o seu melhor, e o resultado ele vai vir. Isso daí você pode ter certeza. À medida que você vai se tornando uma referência naquilo que você faz, você Exatamente. também se torna um doutor no seu segmento, né? É o seu caso, o caso do seu pai, e por isso a gente tem muito orgulho. Um grande abraço para você. Obrigado, Fernando. Leonardo, seja sempre Estamos bem-vindo juntos. aqui. Transmita o nosso abraço a toda a sua família, toda a sua equipe lá da 4/Jets. E olha, se você é exemplo do Leonardo, também tem algo de diferente, algo de interessante para compartilhar com o grande público, se você também é um doutor no seu negócio, certamente você merece estar aqui sendo o nosso entrevistado. Você pode entrar em contato com a nossa produção, aí no contato, né, no telefone que aparece para você, nosso WhatsApp, nosso e-mail.
também seguir e compartilhar o nosso conteúdo através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Nós, em breve, estaremos de volta com mais um episódio aqui do seu Vida Graciosa Podcast. Um forte abraço.